Fala pessoal, Gabriel Martins aqui pro episódio pós-jogo 4 das finais da NBA no podcast Cara dos Esportes. O Oklahoma City Thunder empatou a série 111-104 nessa sexta-feira, 2-2 no placar das finais da NBA. Eu vou passar por todos os pontos importantes, tiveram muitos nesse jogo 4, então já segue o canal, se inscreve, deixa like, deixa comentário, segue no Spotify, deixa 5 estrelas no Spotify, segue seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando. Um jogo gigantesco, uma vitória gigantesca pro Oklahoma City Thunder. Vai ter um momento ali dessa partida que eu acho que só o fã mais viciado de NBA que vai se lembrar, que foi quando o Indiana Pacers estava vencendo por 10 pontos no final do terceiro quarto. A partida parecia nas mãos da equipe e parecia que a final chegaria a um placar ali da série de 3-1. E na história da NBA, só um time virou após começar a série perdendo por 3-1, que foi o Cleveland Cavaliers em 2016, aquela série contra o Golden State Warriors, LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love nos Cavaliers, Draymond é suspenso e tal, aquilo tudo, né? Agora, a série vira um 2-2, que é basicamente uma série melhor de 3 seguindo em frente, com 2 jogos em Oklahoma City. Então o Thunder dá um passo gigantesco. O Thunder hoje tá na frente, né? Se eles confirmarem os 2 mandos de quadra deles, eles vencem essa série, né? E vai ser um golpe no psicológico do Indiana Pacers, né? Assim como foi um golpe no psicológico do Oklahoma City Thunder, aquele jogo 1, né? Aquela vitória do Indiana Pacers, né? Mas uma partida marcada por um grande desempenho do Jalen Williams, né? Eu achei que ele jogou muito bem. O melhor jogo dele, provavelmente nesses playoffs, talvez tenha jogo que ele pontuou mais, né? Mas dada a importância, né, do jogo, né, o Jalen Williams terminou a partida com 27 pontos, chegou 11 vezes na linha de lance livre e converteu todos os lances livres, que é uma característica importante, né? E o Jalen Williams, ele tem uma particularidade no jogo dele, né, que ele é muito veloz em linha reta e ele é muito forte também. Ele não é um cara... Tem 2 tipos de caras velozes, né? Você pensa aí no futebol, né? Tem um cara, tipo... É um cara que cisca, ágil, vai pra um lado, vai pro outro e tal. E tem o cara, tipo, sei lá, Gareth Bale. E em linha reta, o cara não tem como ser parado. Mas se ele tem que mudar de direção ali, não é muito a dele. Eu acho que o Jalen Williams tá mais nesse segundo grupo, né? E a forma como ele colocou pressão na defesa dos Pacers atacando a cesta foi muito importante. O Thunder que entrou com uma formação diferente nesse jogo, né? Voltou ao quinteto tradicional da equipe, né? Com o Isaiah Hartenstein de volta ao time titular no lugar do Cason Wallace. E um ponto que fez bastante diferença foram nos rebotes. Nem tanto... Assim, a presença do Hartenstein ajuda, obviamente, né? Mas nesse ponto foi muito mais o Chet Holmgren, que torceu o tornozelo logo no começo da partida, né? Foi quanto tempo? 8:49 ali do primeiro quarto. E eu achei que foi um jogo bem corajoso do Chet, né? Ele se manteve lutando, 15 rebotes. O Isaiah Hartenstein teve 6, né? O Thunder terminou com 43 rebotes contra 33 do Indiana Pacers, né? E a gente lembra que no jogo 3 foi uma diferença grande em favor do Indiana Pacers, né? Acho que fez uma grande diferença, né? Mas eu vou passar o jogo quarto a quarto, né? Pra gente analisar os pontos importantes, né? Mas a gente precisa começar pelo fim. Eu falei sobre a atuação do Jalen Williams, achei que ele jogou muito bem. De início ao fim, o Shai Gilgeous-Alexander não teve uma grande partida. Mas eu sinto que é um ponto que as grandes superestrelas têm, e eu acho que o Shai mostrou isso nessa sexta-feira, que é num jogo que ele não esteve inspirado, não foi uma grande partida dele, ele ainda consegue decidir no fim. Eu acho que tem ótimos jogadores que não conseguem se recuperar de 3 quartos ruins e meio que é uma partida ruim e você... É uma partida ruim, acontece. O Shai não vinha tendo um jogo muito bom, ele não teve um jogo 3 muito bom, ele
terminou ali claramente desgastado fisicamente. E o que ele faz nesse último quarto? 9 pontos consecutivos pro Oklahoma City Thunder virar a partida, né? Ele foi gigantesco na reta final e fez o que uma superestrela precisa fazer, uma superestrela lá do primeiro topo, né? Ele não foi bem nos 3 primeiros quartos? Esquece, vamos decidir no final. E ele fez exatamente isso. Então, o Shake é cobrado como MVP. Ele tem que ser cobrado, né? Ele é o melhor jogador desse time. Ele tem um fardo muito pesado para carregar ofensivamente. E ele conseguiu corresponder na reta final, né? Claro que para chegar lá, precisou do Jalen Williams jogando muito bem. Precisou do Chet aparecendo defensivamente, principalmente. O Alex Caruso fez uma partida muito boa também, com 20 pontos vindo do banco. Mas o Shai chegou. O Shai foi votar 4,59 ali da partida para decidir a eleição, né? Então, eu critico quando eu achei que ele jogou mal, né, no jogo 3. E eu acho que o Shai, nessa reta final, mostrou essa qualidade, né? Essa coisa que as grandes estrelas da NBA possuem, né? Outro ponto importante sobre esse time do Oklahoma City Thunder: quando um time na NBA normalmente tem aquelas sequências que eles dão uma reviravolta no placar, é muito impulsionado por arremesso de 3. Cai ali 4 de 5 bolas de 3 e a equipe estava perdendo por 10, vira o placar. O Oklahoma City Thunder é um pouco diferente nesse aspecto. Eles não tiveram um jogo bom arremessando de 3, né? Eles terminaram ali com 3 bolas de 3 de 17 tentadas, né? Você não vai vencer muitos jogos na NBA hoje em dia com apenas 3 bolas de 3. Mas essas reviravoltas do Thunder quase sempre são impulsionadas pela defesa. A equipe começa a forçar um monte de turnover, começa a sufocar o adversário, e ali é um pouco mais devagar, mas eles conseguem essa reviravolta, né? O Indiana Pacers teve 1 ponto nos últimos 3 minutos e 20 da partida, né? Enquanto o jogo estava ali sendo decidido, né? É um time que sufoca com a defesa, né? E conseguiu uma vantagem que chegou a ser de 10 pontos para o Indiana Pacers. Eles conseguiram virar e vencer por 7, graças à defesa do Oklahoma City Thunder, né? Uma defesa que eu acho que com o retorno do Hartenstein ao time titular e o Cason Wallace vindo do banco, ele não teve uma grande partida, o Cason Wallace, acho que ele nem terminou com uma minutagem alta, 19 minutos. Caruso vindo do banco, eu acho que a rotação da equipe encaixa melhor, né? E acho que se você injetar o soro da verdade no Mark Daigneault, técnico do Thunder, ele vai te dizer que se arrepende de ter mudado o quinteto titular nos 3 primeiros jogos. Mas vamos entrar aqui na partida, né? Lembrando que você pode ter acesso a podcasts extras se tornando membro no canal no YouTube ou se tornando apoiador no caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês apenas, e é muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Primeiro quarto da partida, o Chet Holmgren torce o tornozelo bem feio ali. Eu já torci algumas vezes o tornozelo dessa forma e fico aí semanas mancando. O Chet conseguiu voltar à partida e jogou muito bem defensivamente. O Pacers começa ali bem do perímetro, 4 bolas de 3 nos primeiros minutos da partida, né? Só que eles acabam não terminando tão bem, né? Arremessando de 3, né? Eles terminaram com 11 de 36, bem melhor do que o Oklahoma City Thunder, mas ainda assim não foi uma noite inspirada da equipe nesse lado da quadra, né? O Thunder, ele sai atrás, aí eles começam a rotação, tiram um dos bigs, né? E eles conseguem empatar a partida, né? Mas ali, muito impulsionado também pelo desempenho do Jalen Williams, né? Como eu falei, teve uma grande partida. O Siakam começa ali com 4 roubos de bola. E um ponto importante, né? O Siakam do lado do Pacers, obviamente, ele que teve uma partida muito boa, subiu um pouco no último quarto, vou falar um pouco mais do lado dos Pacers no fim. E um ponto que eu cheguei a notar aqui na minha pauta, eu achei que o Shai tava dando uma segurada no começo do jogo. Ele teve 2 arremessos, se eu não me engano, no primeiro quarto. E parece ter sido um ajuste de um cara que viu que chegou cansado no último quarto do jogo 3, né? E é inteligente, né? Tentar envolver mais os companheiros, né? E nessa o Jalen Williams encontrou um ritmo muito bom
que conseguiu carregar ofensivamente a partida por boa parte do jogo, né? O Pacers continua muito bem no segundo quarto. Eu achei que a arbitragem deu uma apertada ali amarrou o ritmo do jogo em alguns momentos, né? E o Haliburton aparece um pouco mais sobre o Haliburton pro fim, né? Vou falar quando a gente passar pelos quartos, né? Ele aparece ali no fim com 2 cestas e os Pacers vão pro intervalo vencendo por 3 pontos, mas parecia que era lucro pro Oklahoma City Thunder, que tinha acertado uma bola de 3 em 10 tentadas, né? E terceiro quarto, os Pacers abrem mais 4 pontos de vantagem, chegam a fazer 10 pontos de diferença, com um desempenho muito bom do Obi Toppin vindo do banco, mas ali no último quarto o Thunder consegue essa run que eu falei, né? Essa sequência com a defesa da equipe apertando, e aí eles viram com 2 minutos e 20 pro fim, né? Com 9 pontos consecutivos do Shai Gilgeous-Alexander, né? Uma partida que provavelmente mudou o título. Pode ter mudado quem vai ser o campeão, né? E eu acho que o Oklahoma City Thunder vai ser campeão. Mesmo depois do jogo 3, eu continuei com o Oklahoma City. E a diferença de você vencer ou perder esse jogo 4 é muito grande em termos de probabilidade de vencer a série. E acho que a gente vai olhar pra trás como um momento ali que o Indiana Pacers provavelmente... Eles podem ser campeões? Podem, claro. Eles já mostraram a capacidade de vencer em Oklahoma City. Mas é um jogo que eles chegaram a sentir o gosto do título. Porque você tá vencendo, o jogo parecia encaminhado. Abrir 3-1 é uma vantagem muito grande. Só um time na história virou após começar perdendo por 3-1. E eles perdem o jogo. É um golpe muito duro mesmo. E o Oklahoma City Thunder tem todos os méritos de não perder esse jogo, né? Alguns pontos que eu não gostei no Indiana Pacers Tyrese Haliburton não foi bem. Eu não acho que jogou mal, né? Ele terminou com quantos pontos? Terminou com 18 pontos, 7 assistências, 2 rebotes, 5 turnovers, um pouco mais do que a gente está acostumado a ver pro Haliburton. O Siakam ali por 3/4 jogou muito bem. Nos dois lados da quadra, 20 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 5 roubos de bola. Mas quando o Thunder apertou a defesa ali na reta final, nem o Siakam, nem o Haliburton conseguiram se impor, né? E o Aaron Nesmith teve ali problemas com faltas, né? Foi eliminado com faltas na reta final, teve apenas 8 pontos, e o único cara que parecia realmente inspirado foi o Obi Toppin, né? Com 17 pontos. O Mathurin, depois da pontuação dele muito significativa na última partida, apareceu muito pouco. Ele tentou 3 arremessos e todos eles de 3 pontos, né? E teve 5 de 8 na linha de lance livre também. Chegou bastante na linha de lance livre, mas depois do volume que ele teve, né, e da qualidade que ele demonstrou no jogo 3, eu esperava mais, né? E eu acho que chega ao ponto que eu queria falar sobre o Rick Carlisle. No jogo 3 não fez falta porque a equipe conseguiu vencer, mas eu achei que no jogo 4 ele voltou a cometer o que na minha opinião é um erro. Eu sei que você quer seguir a sua rotação, né? Você quer manter os caras com os minutos certos, nas horas certas e tal, mas eu acho que o Rick Carlisle, ele meio que não tá apostando no cara com a mão quente, né? E foi o Mathurin no jogo 3, né, que não terminou em quadra depois de ter feito 27 pontos. E o Obi Toppin nesse jogo 4 tava muito bem, e ele basicamente não volta pro jogo, volta já com o Thunder tendo virado a partida. Eu achei que ele deveria ter insistido mais no Obi Toppin. E, claro, aqui é ser engenheiro de obra pronta pela definição, né? Porque o jogo tá definitivamente pronto. Pode acontecer o inverso, né? Ele não bota o Siakam de volta no jogo, os Pacers perdem, e aí? Por que você não colocou o seu segundo melhor jogador, né, de volta na partida? Serve pros dois lados. Mas eu achei que o Rick Carlisle, ele foi meio
nesses 2 últimos jogos, meio engessado pela rotação dele. E, de novo, eu falei sobre isso depois do jogo 1. Funciona para os dois lados, né? Se você muda a sua rotação, por que você mudou? Por que você não voltou com o titular, né? Mas é algo que me chamou a atenção. Agora, esse jogo 5 em Oklahoma City Thunder é absurdamente grande pro Indiana Pacers, porque perdendo é um buraco muito difícil de sair, né? Do 3-2 e depois de você chegar a ter uma mão no troféu Larry O'Brien, né? Como foi o caso do uma mão é exagero, né? 3 dedos de uma das mãos no troféu. Mas a equipe precisa demais do Haliburton, precisa demais do Siakam ali no último quarto, né? E, cara, o Haliburton, ele faz a cesta da vitória ali no jogo 1, num jogo que a maior parte do tempo ele não jogou bem, né? E não sei se é a melhor série possível. Ele decidiu, o Haliburton, né? Nos momentos importantes, né? Mas a partida de basquete tem 48 minutos e eu não sei se ao longo desses 48 minutos o Haliburton tem feito o melhor basquete que ele pode fazer, enquanto, de novo, eu citei esse número e volto a citar, Thunder venceu com 3 de 17 em arremessos de 3. Eu não cheguei a ver, alguém vai postar um levantamento, os times têm, sei lá, perdem 80% dos jogos quando acertam 3 bolas de 3 numa partida nos últimos 10 anos. Vai ter algo do tipo assim que vai sair. Mas é um jogo que é pesado se você é torcedor do Indiana Pacers, né? Porque é difícil você não sair desse jogo com a sensação de que a equipe perdeu a final da NBA nesse último quarto. Pessoal, vai ter episódio do podcast Cara dos Esportes sendo postado no domingo à noite. Vamos falar mais sobre as finais da NBA, vamos falar sobre outros assuntos da NBA, draft tá chegando, mercado de free agents, mercado de trocas. E vai ter episódio pós-jogo 5, na madrugada de segunda para terça, e pós todos os jogos das finais da NBA, pode ser só jogo 5 e jogo 6, ou jogo 5, 6 e 7. Então não deixe de se inscrever no canal, seguir no Spotify, nos principais aplicativos de podcasts. Eu recomendo que você escute o podcast Cara dos Esportes dessa forma, né? Indo pro trabalho, pra aula, pra academia, fazendo exercício, que é a melhor forma, é assim que eu consumo podcasts. Então, um grande abraço a todos, tchau!